Meu nome é Luciano, eu sou instrutor de trânsito e hoje eu vou falar para vocês sobre primeiros socorros. O que são os primeiros socorros? São as primeiras providências tomadas no local do acidente, é o atendimento inicial e temporário até a chegada do socorrista ou do socorro profissional. Então, primeiros socorros é o que você consegue fazer até que o socorro profissional chegue para dar início ao atendimento. Seria limitar-se a fazer o que realmente sabe, sem expor a integridade das outras vítimas, das vítimas em riscos. Então, primeiros socorros é o que você consegue fazer até o socorro profissional chegar. Obrigatoriedade no socorro. Nós temos que ser solidários com eventuais situações de acidentes. Mas nós temos por lei, previsto no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, essa obrigatoriedade de prestar primeiros socorros. Então nós temos aqui, artigo 304, CTB, deixar o condutor de veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não, podendo fazê-lo. Infração, na verdade, uma punição, não chega nem a ser uma infração, é um crime de trânsito, na verdade, a pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, de acordo com o processo judicial. Então nós temos uma lei, não só tem esse artigo não, nós temos mais uns dois artigos, 176 e 177, prevendo infrações de trânsito também nessa obrigatoriedade da prestação de primeiros socorros. Então, nós não estamos na parte de infração e penalidade, mas temos que entender que até por lei, nós temos por obrigação prestar os primeiros socorros. Como proceder diante de um acidente? O que você pode fazer, em primeiro lugar, quando você se depara com um acidente de trânsito? Estacione seu veículo em local seguro, preferencialmente após o acidente. Recomenda-se que você estacione em local seguro depois do acidente. Só que, se por um acaso não for seguro depois do acidente, você pode fazer um retorno, fazer um contorno e, consequentemente, estacionar do outro lado da via, não tem problema nenhum. Você tem que primeiro cuidar da sua segurança em primeiro lugar e de quem esteja com você no seu veículo. Então nós temos aí, por obrigação, cuidar da nossa segurança em primeiro lugar. Sinalize o local. Avalie o cenário, faça uma análise panorâmica da situação em si e depois chame o socorro profissional. Se tiver condições, prestar atendimento à vítima até a chegada do resgate ou do socorro profissional. Então nós temos aí, estacionar em local seguro primeiro, cuidar da sua segurança, sinalizar o local, avaliar o cenário e, por último, chamar o resgate. Agora, se você tiver condições de tocar a vítima diretamente, fazer os primeiros socorros diretamente à vítima, pode fazer. Lembrando que você só vai fazer se você tiver condições de fazer. Não dá uma de profissional se você não for, porque senão você pode piorar mais a situação da vítima após o acidente. Sinalize o local do acidente. Como deverá ser feita a sinalização de um local de acidente? Iniciar a sinalização de um ponto em que os motoristas não possam ver o acidente. Então, nesse caso, não adianta nada você colocar a sinalização muito próximo do veículo acidentado, pelo fato que não vai ter espaço dos outros condutores verem aquela situação, reduzirem a velocidade e passarem mais devagar naquela situação. Então, nesse caso, é interessante que você comece colocando a sinalização de um ponto em que os motoristas começam a ver a sinalização depois o acidente. Em caso que o acidente interferir nas duas mãos de direção, a sinalização vai ter que ser feita nos dois sentidos. Então, como é que seria isso? Tem situação que o carro bate, ele roda e fica no meio da pista de rolamento, interferindo nas duas mãos direcional, de quem vai e de quem vem. Então, a sinalização deverá ser feita nos dois sentidos. Caso não, não precisa colocar a sinalização nos dois sentidos. Basta colocar na sinalização em que interfira a mão direcional. Que materiais podem ser utilizados na sinalização? A gente pode utilizar o triângulo de segurança do veículo. A gente pode usar arbustos, galhos, caixas de papelão e outro material que não ofereça risco ao acidente. Então você não pode colocar um objeto, um material que ofereça um risco à segurança. Talvez o condutor veja aquela sinalização, tem que desviar dela
para não colidi-la, né, porque o objeto oferece um risco, né, então você não deve colocar. Mas caso não ofereça, então galinhos de árvore fininhos, né, caixa de papelão, materiais que não ofereça risco, você pode utilizar. Caso seja à noite, é interessante também que toda a comunicação luminosa do veículo seja acionada, pisca-alerta, farol, né, seta, o que for, para ficar mais fácil os outros condutores verem aquela situação, reduzindo a velocidade com antecedência. Onde deve ficar o início da sinalização? Conforme regulamentado pelo CONTRAN, a sinalização deve ser colocada numa distância proporcional à velocidade da via. Exemplo, 60 km por hora, 60 metros. O CONTRAN ele estipula que a sinalização deverá ser feita a cada quilômetro por hora 1 metro. Então, 60 km por hora, na plaquinha lá, né, 60 metros. No caso, cada passo largo, né, se a gente contar em passos, né, vai dar mais ou menos 1 metro. Então, para ficar mais fácil o entendimento, a gente, em vez de contar em metros, a gente conta em passos. Então, cada passo corresponde a cada metro. Então, 60 km por hora, 60 metros, correspondente a 60 passos, correspondente aos 60 metros. Em chuva, neblina, fumaça e noite, os passos devem ser dobrados. Em condições adversas, né, nós temos aí condições que vai fazer com que o condutor tenha uma dificuldade, né, para visualizar aquela sinalização, ou questão também que ele levaria mais tempo a parar pela condição da via, exemplo, a chuva, por exemplo. Então, os passos devem ser dobrados. Em vez de ser 60, nós vamos dobrar esses passos aqui. Vamos ver a tabelinha aqui. A gente tem aqui, por exemplo, tipo de via, coletor, arterial, trânsito rápido, rodovia, a velocidade máxima para elas, a distância normal ou a distância com adversidade. A via coletora, a velocidade para ela é 40 km por hora. A distância normal que a gente coloca, 40 passos. Em condição adversa, 80. Arterial 60, distância normal 60 passos, distância com adversidade 120. Trânsito rápido, velocidade máxima 80 km por hora, distância normal 80 passos, distância com adversidade 160 passos. Rodovia 110 km por hora, distância normal 110 passos, distância com adversidade 220. Então é só dobrar mesmo, né? Toda vez que apresentar alguma adversidade, alguma condição adversa, nós vamos dobrar esses passos. Em curva, a contagem vai continuar após a curva. Se você começou a contar, né, e chegou numa curva, você salta a curva, né, continua a contagem, né, para a contagem antes da curva, continua fazendo a curva e depois recomece a contagem de onde você parou. Então, a gente já, na curva vai acontecer, essa contagem vai continuar após a curva. Aqui nós temos a sequência. Se deparou com um acidente? Calma. Estacione seu veículo em local seguro, garanta a sua segurança. Sinalize o local para evitar novos acidentes. Avalie o cenário. Chame o socorro profissional. Se tiver condições, prestar atendimento à vítima até o socorro profissional chegar para dar início ao atendimento. Então, mantenha calma, estacione no local seguro, sinalize, avalie o cenário, chame o socorro profissional. Se tiver condições, preste atendimento diretamente à vítima até o socorro profissional chegar para dar início ao atendimento. Como acionar o socorro profissional? Quanto mais cedo chegar o socorro profissional, melhor para as vítimas de um acidente. Solicite um o mais rápido possível. Então, nesse caso, o que você precisa falar ou passar para o socorro profissional quando estiver ligando? Localização exata do acidente. Quantos veículos envolvidos no acidente? Lesões aparentes, né? O que você conseguiu visualizar ali sobre a situação da vítima? Se há vítima presa em ferragens, se há vazamento de combustível ou produto perigoso. Isso aqui são informações úteis, relevantes a ser passada ao socorro profissional, né? Tem condições de passar todas as informações bem claras, objetivas, para que o socorrista profissional consiga entender e mandar a ocorrência o mais rápido possível. Telefone. Os números de emergência. Nós temos aqui, 190, Polícia Militar. 191, Polícia Rodoviária Federal. 192, SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. 193, Corpo de Bombeiro Comum. Esses são os principais números de emergência, tá? Da sequência, 190, 191, 192, 193. São os principais números de emergência acionados quando, na eventualidade, né, da necessidade ali de um socorro profissional. Então, 190, Polícia Militar quando vias urbanas ou rodovias estaduais, Polícia Militar Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, nós temos a questão
das rodovias federais, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência com localidades com esse serviço e o COBOM, que é o Corpo Bombeiro em localidades com esse serviço. SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A gente vê muito o SAMU atendendo várias vítimas de acidente de trânsito, mas o SAMU não necessariamente foi criado para essa finalidade, né? Ele foi criado em 2003 e a finalidade dele é a saúde no geral, né? Se a pessoa passa mal dentro de casa, da sua residência, é só acionar o SAMU que ele vai passar até primeiros socorros por telefone, né? Vai analisar e vai passar alguns procedimentos. Caso ache necessário, ele vai mandar a ambulância para essa finalidade. Incêndio, né? Quando a gente se depara com um princípio de incêndio, o que a gente pode fazer? Nesse caso da ilustração aqui, a gente não pode fazer muito mais coisa não. Por quê? Aqui a chama está tomando conta praticamente do carro inteiro. Essa situação já a gente não pode fazer mais nada. Aqui no caso seria o socorro profissional, né? Os bombeiros teriam que dar início ao atendimento aqui, né? Que estariam mais preparados. Nós não. Agora a gente pode fazer quando for princípio de incêndio, né? Quando começou o princípio de incêndio, o carro bateu, o que você vai fazer para tentar evitar que a chama comece a se espalhar? Primeira coisa é afastar os curiosos e isolar a área. É muito comum de muita gente estar lá mais para atrapalhar do que para ajudar. Cubra o material derramado com terra, areia ou cal. É comum, nenhum acidente, vazar combustível, né, através de algumas mangueiras, alguns conectores que estão embaixo do carro, ou até mesmo no motor. Então é interessante que você jogue terra, areia ou cal, algum material, para estancar esse material, para dificultar um princípio de incêndio referente a ele. Se for possível, desligue o motor do veículo acidentado. Se for fácil e seguro, dá para você chegar na chave de ignição e desligar, pode fazer isso. Porque quando a gente desliga o motor do veículo, né, para de passar a corrente elétrica, né, corta a corrente elétrica e dificultaria um curto-circuito na parte elétrica do carro. Oriente para que não se fume no local. É quase que óbvio, né? Nós temos a questão de fumar no local de acidente, o risco de um princípio de incêndio é muito grande. Pegue o extintor do seu veículo e deixe-o pronto para uma distância, né, pronto para o uso numa distância segura do local de risco, né? Hoje, por enquanto, a gente não tem mais a obrigatoriedade, né, como equipamento obrigatório em automóveis de incêndio, mas se você estiver com esse extintor de incêndio no seu veículo, é interessante para apagar aquele princípio, aquele foco da chama lá, é interessante antes que o fogo se espalhasse consideravelmente. Então, essas são as recomendações, né? No caso de incêndio, o que você pode fazer. Esses são os critérios que a gente deve adotar. Explosão. Acidente com caminhão transportando material inflamável que esteja vazando ou já em chamas, a via deve ser totalmente interditada. Então, essa situação aqui, a gente vê que oferece o risco à segurança nossa. No primeiro slide, nos slides anteriores, a gente via aí especificando que a gente tem que cuidar da nossa segurança em primeiro lugar. Então isso aqui oferece um risco muito grande à segurança. Então nesse caso a gente tem que sinalizar o local, manter distância e acionar o socorro profissional. É o básico que a gente tem que fazer aqui nesses casos. Acidentes com fios de alta tensão. Esse tipo de acidente é até comum. O carro bate num poste de energia elétrica, por exemplo, num acidente, e os fios que estão em cima eles caem por cima do veículo. O que a gente pode fazer nesses casos? Os pneus do veículo eles servem como isolamento, evitando que seus ocupantes sejam eletrocutados. Por isso, devem permanecer dentro dele. Então, se os pneus do carro estiverem intactos, quem está no interior do veículo não recebe a descarga elétrica. Então, o ideal é que ela fique no interior dele. O que você pode fazer quando se deparar com uma situação dessa? Você tem que ficar numa distância segura, porque aqueles fios de alta tensão oferecem um risco diretamente à sua segurança. Acione o socorro profissional, acione a companhia de energia elétrica local também, e fique esperando o socorro profissional chegar. Quem está no veículo não é recomendável que saia, né, pelo risco de receber a descarga elétrica. E a descarga de alta tensão, certamente, a vítima não consegue sobreviver. Então essas são as recomendações. Acidente com fio de alta tensão. Vazamento de produto perigoso. A gente tem uma variação de produtos perigosos, alguns a gente não pode inalar porque é tóxico, né? Então é interessante você manter também uma certa distância, porque oferece diretamente risco à sua segurança. Não se aproxime, nem mesmo para tentar socorrer o motorista. Existem produtos que liberam gases incolores e inodoros, e você corre o risco de se intoxicar gravemente, podendo
gravamente, podendo ser fatal. Então, nesse caso, nós temos aí a questão da segurança nossa em primeiro lugar, né? Então, afastar do local é bem parecido com a questão do vazamento de produto perigoso, consequentemente também aquele risco de explosão. Iniciando socorro às vítimas. O que você pode? Limite-se a fazer o mínimo necessário com a vítima até a chegada do socorrista. Só tenha contato com a vítima se realmente souber o que fazer, pois se tiver a conduta errada, pode deixar a vítima com sequelas para o resto da vida. Então a gente só vai ter o contato com a vítima se a gente souber o que faz. A gente não vai dar um de médico profissional se não for. Então nesse caso você vai fazer só o que você tem condições. Então limitar-se no atendimento seria a conduta correta. Você faz o que você tem condições de fazer. Não ser omisso, né? Não, se você sabe prestar primeiros socorros, preste. Mas se você não sabe fazer o procedimento, não recomendo que faça, porque senão você pode piorar mais o quadro que a vítima já se encontra. O que não deve fazer com a vítima? Não movimentá-la, pois ela pode estar com uma lesão na coluna, né? Isso aí pode piorar mais o quadro que ela já se encontra. Não fazer torniquete, que é um procedimento que a gente vai ver mais à frente, mas não é recomendável que faça, que seria para contenção de hemorragia. Não tirar o capacete, ele serve como se fosse um colar cervical também, não é recomendável que faça. E não dê nada para a vítima beber, né? Talvez a vítima vai ter que fazer algum tipo de cirurgia, alguma coisa, a gente der algum líquido, algum alimento a ela, né? Não seria o recomendável. Não tire o capacete do motociclista. Retirar o capacete do motociclista que se acidenta é uma ação de alto risco. Aguarde a equipe de socorro para que ele realize essa ação. Então o capacete ele serve como se fosse um colar cervical. Então se você vai movimentar, retirar de maneira incorreta, certamente pode agravar a lesão na coluna aqui da vítima, nível cervical, piorando mais o quadro que ela já se encontra. Então não recomendo de maneira alguma que você retire o capacete do motociclista. Você pode levantar aquela jugular, né? A presilha do capacete, ela pode ser folgada um pouquinho. Se você perceber que a vítima está com dificuldade de respiração, você pode levantar a viseira aqui do capacete para você conseguir conversar, analisar os sinais vitais da vítima também, mas pouca coisa, movimentação mínima aí seria a recomendação. Equipamento de proteção individual, EPI. O EPI é um equipamento de proteção individual que a gente usa para evitar contato com sangue ou secreções da vítima. Aqui no caso, o exemplo é a luva de borracha, né, a luva de exame médico. Hoje as doenças infecto-contagiosas são a realidade. Tenha sempre em seu veículo um par de luvas de borracha. Podem ser luvas de uso profissional ou simples luvas de borracha para uso doméstico, né? Então dá para a gente improvisar, né, tanto utilizando como luva de uso profissional ou luvas de uso doméstico. Mobilidade e sensibilidade do corpo. Dificuldade ou incapacidade de sentir ou movimentar partes do corpo está obviamente fora de seu estado normal de saúde. Então, dificuldade de movimentação e sensibilidade do corpo seja um sintoma que a vítima está fora do seu estado normal. Nós temos aqui, mobilidade e sensibilidade. Provoca estímulos físicos, testando sua capacidade, mobilidade e sensibilidade do corpo. Ao pedir a uma vítima, perguntando a ela se ela consegue movimentar os braços ou as pernas, a gente está analisando sua mobilidade. Se você toca certa parte do corpo dela, os braços, as pernas, e ela não consegue sentir, a gente está testando a sua sensibilidade. Risco aí de lesão na coluna quando ela não consegue movimentar, ou a questão também de falta de sensibilidade, ela não consegue sentir onde você toca. Paralisia de um lado do corpo pode ser um índice de um possível derrame cerebral, AVC. Dormência das extremidades, mãos e pés com mobilidade preservada, dificuldade de movimento, pode ser um índice de lesão na coluna. Isso aqui são sintomas, né, que a gente pode analisar para observar como é que está o quadro clínico da vítima após o acidente. Análise primária. Análise primária. Deve-se observar consciência, respiração, pulso, se existe ou não hemorragia interna ou externa. Então a análise primária é o que você pode fazer primeiro, né? Basicamente observando os sinais vitais da vítima. Aqui nós temos exame do acidentado, atuando nas emergências, exame do acidentado. Na análise primária, nós temos o protocolo ABCDE, seria a avaliação da vítima segue a sequência alfabética, que é o protocolo ABCDE.
que aborda procedimentos para avaliar rapidamente o acidentado. O A, né, uma sequência alfabética, o primeiro procedimento a ser adotado na análise primária. A gente tem a liberação das vias aéreas, elevação do queixo, tração mandibular. Então, seria basicamente a forma para você observar, né, liberar as vias aéreas, boca, garganta e nariz, para facilitar a respiração da vítima. Então, seria a liberação das vias aéreas, abrir a boca elevando o queixo, ou a tração mandibular, forçando a mandíbula para a boca da vítima abrir. Imobilizar a coluna cervical, né? Então, imobilizar o pescoço da vítima para um eventual trauma. B. Feito A, faz o B. Verificar a respiração, ver, ouvir e sentir. Né? Chega a ser estranho, mas é dessa forma. A gente tem que ver, ouvir e sentir a respiração. Caso haja ausência dos movimentos respiratórios, iniciar a respiração artificial, que seria aquele modo chamado boca a boca. Né? Você vai encher seu pulmão de ar, vai abrir a boca da vítima, tampar a narina dela e soprar, né, 2 vezes na vítima no ritmo de 12 a 18 vezes por minuto. Seria a respiração artificial. É recomendado hoje que só utilize ela com o equipamento apropriado, que é uma máscara, né, mesmo pelo risco de contágio por doenças infecto-contagiosas. C. Feito A, feito B, agora é o C. Verificar a circulação, pulso, se há ausência, aplicar RCP. Quer dizer, se você percebeu aqui o pulso da vítima, o pulso dela, né, ou o pescoço, tanto faz, você percebeu ele utilizando a artéria radial ou a artéria carótida no pescoço, não tem batimento cardíaco, a gente tem que fazer RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, que é feita aquela massagem cardíaca no tórax da vítima. Você tem que observar também hemorragias e estado de choque. Né? Você vai observar se tem ali perda de sangue, e o estado de choque seria a depressão do organismo em razão de falha circulatória, principalmente por hemorragia. Depois é o D, avaliar o nível de consciência dela, né? Observar o nível de consciência que ela tem, tocando certa parte do corpo, descobrindo se ela tem alguma reação, né? Fazendo testando com força física, né? Pressionando, dando uma certa beliscadinha nela assim, para ter a certeza que o estado de consciência dela. Por último exposição da vítima. Vítima consciente, exame da cabeça aos pés. Então é o último procedimento a ser adotado. Se a gente vai avaliar ela da cabeça aos pés, né, despindo ela, né, observando alguma lesão que ela tem aqui próximo da vítima, e avaliando ela da cabeça aos pés. Essa é chamada de avaliação inicial. Se chama ABC dos primeiros socorros, né? Seria o ABCDE dos primeiros socorros, chamado de avaliação inicial. Depois que faz a avaliação inicial, a avaliação primária, a gente faz a avaliação secundária. O principal propósito da avaliação secundária é descobrir lesões ou problemas diversos que possam ameaçar a sobrevivência da vítima. Né? Procedimentos aqui a gente observa a cabeça, observa o pescoço, observa o tórax, a região do tórax, o abdômen, o dorso, a região das costas e as extremidades, os braços e as pernas. Né? Procedimento de exame da cabeça aos pés. Questione a vítima, se possível, questione as testemunhas, se houver. Né? Então, é basicamente observando a vítima e também analisando outras lesões que, apesar de sua gravidade, não expõem diretamente a vítima em risco. Então, faz a avaliação inicial, que basicamente seria os sinais vitais, observar como é que ela respira, circulação e hemorragia, e depois que ela está consciente, está falando, a gente avalia ela da cabeça aos pés, analisando cabeça, pescoço, tórax, abdômen, dorso e extremidades dela, após fazer a avaliação primária. Ordem de prioridades. Se houver mais de uma vítima, socorra-as na seguinte ordem. A gente pode se deparar com várias vítimas de acidente de trânsito, né? E a gente tem que saber qual que vai receber o atendimento primeiro. Qual deverá receber o atendimento primeiro em várias vítimas de acidente de trânsito, sendo que você é o único socorrista. Avalie, em primeiro lugar, vítima inconsciente. Avalie o estado de consciência da vítima. Segundo lugar, avalie se a vítima há parada respiratória. Terceiro lugar, vítima com parada cardíaca. E quarto lugar, vítima com hemorragia. Né? Vamos seguir pelo menos essa sequência. Né? Tem até mais, mas pelo menos a sequência para a prova teórica do Detran. Acredito que vocês têm que já saber, ter em mente sobre essa sequência. E até para a questão de prática mesmo. Né? Primeiro, a vítima consciente. Avalie o estado de consciência. Vítima com parada respiratória. Parada cardiorrespiratória e hemorragia. Segundo e terceiro,
né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. Essa será a ordem de prioridade, né? Não é estabelecida em sexo, na idade, é analisado essa ordem de prioridades. Primeiro, vítima consciente, aquela que está quietinha. A outra com parada respiratória, observou que ela tem batimento cardíaco, mas não respira. Aquela outra que não tem batimento cardíaco, consequentemente também não tem movimentos respiratórios, não respira também. E a vítima com hemorragia, né? E todos eles têm que ser analisados e feito o procedimento adequado para cada um dos casos. Sinais vitais. Os sinais vitais, eles dão informações sobre as funções básicas do corpo. Então, os sinais vitais dá para você analisar o quadro clínico da vítima. Nós temos respiração, né? Respiração é um sinal vital, né? MRPM, né? Movimento respiratório por minuto. Pulsação, BPM, batimento por minuto. Pressão arterial, mmHg, mercúrio. E a temperatura corporal, né? Que fica em 36 e 37 graus. Então, esses aqui são sinais vitais, né? Vocês têm que saber que isso, né, nós temos esses sinais vitais, respiração, pulsação, pressão arterial e temperatura corporal. Nós temos que saber que são sinais vitais para a questão de prova, né, e até para a questão também de analisar a vítima, né, se ela está respirando, se ela está tendo batimento cardíaco, se ela nível de pressão arterial. A pressão arterial é um pouco mais complicado de perceber porque precisa de equipamentos, e a temperatura corporal utilizando o termômetro. A temperatura corpórea, ela é o único sinal vital que não sofre variação em consequência da idade. Isso é questão de prova muito frequente, perguntando qual o sinal vital que não varia com a idade. A gente tem aí a temperatura corpórea. Então, a temperatura corporal, que ela fica entre 36 e 37 graus, ela não sofre variação em consequência da idade. Quanto respiração, pulsação e pressão arterial, quando a gente vai ficando mais velho, vai sofrendo variação. Então, tem variação de um bebê, de um adulto, de um idoso. Respiração, pulsação e pressão arterial. Temperatura do corporal não, ela fica sempre igual para um bebê, para um adulto e para um idoso. Temperatura corporal entre 36 e 37 graus. Abaixo de 36 graus, acima de 37 graus na verdade, que é o primeiro slide aqui, acima de 37 graus, nós temos aí a temperatura mencionada aqui para a gente como a hipertermia. Então, acima de 37, hipertermia. Abaixo de 36, hipotermia. Então, a temperatura acima de 37, hipertermia. A gente tem a temperatura alta. Tem que desagasalhar a vítima, desembrulhar ela, desagasalhar. É normal da vítima sentir frio, porque a temperatura do corpo dela está acima do ambiente. Então, ela sente frio, quer se agasalhar, mas a recomendação é não agasalhar. Banho de imersão da temperatura corporal. Recomenda que você dê um banho nela, né, que ela fique submersa à água, na banheira, no chuveiro, mas uma temperatura quase na temperatura da febre dela, quase a temperatura corporal, mesmo para não dar um choque térmico. Né, o corpo dela está quente, se você tiver contato diretamente com água fria, vai ter o choque térmico. Então, recomendo que seja banho de imersão na temperatura corporal. Compressa fria na testa, axilas e pescoço. Ajuda a controlar a febre da vítima. Fez isso, fez os procedimentos de primeiros socorros, procura o socorro profissional para descobrir qual é o mecanismo que está levando essa vítima a ter febre. Temperatura corporal abaixo de 16, a hipotermia. Aí já seria o contrário. A temperatura está baixa, a gente tem que elevar essa temperatura corpórea. Agasalhe a vítima e manter aquecida. Esses são os procedimentos adequados. A vítima pode ter a hipotermia referente à questão de um local muito frio, ou até mesmo um acidente de trânsito. Cerca de 40% dos acidentes de trânsito, né, as lesões que a vítima tem, geralmente ela desenvolve um quadro de hipotermia na fase inicial de atendimento. Então, é comum de acontecer em um acidente de trânsito o socorro profissional ter que embrulhar a vítima com uma manta aluminizada, que é como se fosse um cobertor térmico, né, parece um papel alumínio que cobre a vítima. Então, nesse caso, é comum da vítima, acidente por lesões, ter a hipotermia. Pupila. Conhecida como menina dos olhos, é a parte do olho com um orifício de diâmetro regulável. Então, nós temos pupila, essa bolinha preta do centro do olho. Ela fica dilatada no escuro e fica contraída no ambiente que tem luz, claro. Observar reatividade à luz, igualdade, simetria e tamanho da pupila. Então, isso aqui são os exames da pupila. Então, quando incide luz na pupila, quando ela está dilatada, ela tem que ficar contraída.
e no escuro ela tem que ficar dilatada. Normal acontecer isso com a pupila. Ela contrai, ela tem reação à luz e ela tem assimetria, né? Uma tem que ser igual à outra. O estado normal da pupila, que eu comentei com vocês anteriormente, né? Nós temos aí no escuro, contraída, no claro, dilatada. Isso dá o nome de isocoria, né? O estado normal da pupila. Isocoria. Tem situações que a pupila fica assim, ó, dilatada sem reação à luz. Dá o nome de midríase. Elas ficam dilatadas. Isso aqui já é por algum problema de saúde ou acidente referente da pupila. Já é um sintoma de algum problema diretamente à vítima. Nós temos também a miose. Aí é o contrário. Elas vão ficar as duas contraídas, igual está aqui. Uma contraída e a outra também. Nós temos miose. E tem anisocoria. A anisocoria seria uma pupila dilatada e uma contraída, né? Uma dilatada, uma contraída. Anisocoria. Decorem os nomes, né? É muito comum de ser cobrado em prova midríase, anisocoria. Isocoria é só para fins mesmo de conhecimento, certamente não vai ser mencionada na prova, mas midríase e anisocoria, midríase e anisocoria, midríase e miose, na verdade, são nomes bem comuns de ser cobrado na prova teórica do Detran. Meio que assimilem aí, né? Bem comum. A pupila, quando ela fica dilatada, sem reação à luz, né, nós temos aí inconsciência, a vítima inconsciente pode ter a pupila dilatada, parada cardíaca ou morte. Isso aí são sintomas quando a pupila está dessa forma. Inconsciência, parada cardíaca ou morte. Quando é miose, quando as duas estão contraídas, pode ser lesão no sistema nervoso central, né? A gente pode entender uma pancada na cabeça forte, ou também intoxicação, talvez até por drogas, né? Alguma medicação, alguma coisa do gênero, intoxicando a vítima, ela pode estar com essa situação em si. Quando elas estão uma dilatada ou uma contraída, pode ser o AVC, acidente vascular cerebral, um sintoma também da pupila ficar dessa forma, e pode ser o TCE, traumatismo crânioencefálico, que pode ser também uma pancada forte na cabeça. Então, esses aqui são os sintomas da pupila, né? Aqui nós temos a situação do nome, quando elas estão nesses estados, e o sintoma do problema que ela possa estar. Isocoria é o estado normal, não tem especificação nenhuma, que é o estado normal dela. Parada cardiorrespiratória. A parada cardiorrespiratória seria a interrupção dos movimentos cardíacos, né, dos movimentos respiratórios e, consequentemente, dos batimentos cardíacos. Então, interrupção dos batimentos cardíacos e, consequentemente, dos movimentos respiratórios. Então, a vítima não respira, não tem batimento cardíaco, consequentemente, ela também não respira. E tem que ser feito essa manobra quando você percebe os pulsos da vítima que não tem batimento cardíaco e não apresenta, né, você não consegue perceber os movimentos respiratórios da vítima. A interrupção dos movimentos cardíacos, que pode levar o indivíduo à morte. Sinais de uma parada cardíaca: perda de consciência, ausência de pulso, né? Você não consegue perceber a artéria da vítima, os pulsos, ausência de movimentos respiratórios, dilatação da pupila, ela fica grandona, palidez e cianose. Palidez, que a pele fica pálida, e cianose é falta de sangue em alguma região do corpo, geralmente os lábios, as pontas dos dedos ficam arroxeados ou azulados, dá o nome de cianose. Como deverá ser feito a reanimação cardiopulmonar? Desobstruir as vias aéreas, utilizando aí a tração mandibular e hiperestender o pescoço, liberando as vias aéreas para a passagem de ar para o pulmão. Imobilizar a coluna cervical, pescoço, pode até improvisar, fazendo a imobilização. Deitar a vítima de costas na superfície rígida, tem que ser feito na superfície rígida, porque a gente vai ter que ter um afundamento do tórax da vítima, cerca de 5 a 6 centímetros, então tem que ser na superfície rígida. Se você fazer a RCP em um colchão, por exemplo, vai absorver a espuma, vai absorver o impacto, e você não vai fazer a pressão correta. Localize o ponto de compressão externo, esse osso no meio do peito, né? O osso, que é o local de compressão, esse osso, né, vai ser na linha dos mamilos, assim, ó, bem no meio do peito, dessa forma. Use a mão, a base da mão, ambas sobrepostas às outras, então você vai colocar essa base da mão encaixando no meio do peito da vítima, entre os mamilos aqui, nessa forma, uma mão sobreposta à outra, igual está aqui no desenho.
Posicione-se num ângulo de 90 graus sobre a vítima, então joelho em direção ao ombro da vítima, os braços esticados, uma mão sobreposta à outra, fazendo a massagem. A gente não pode flexionar o braço quando estiver fazendo a RCP, então vai ser sobe e desce, do mesmo jeito que está aqui, sobe e desce. Ombros sobre as mãos, né, o que nós temos aí, ó, dobrado sobre a mão, braço esticado, usar base da mão, que é aquela que foi mostrada anteriormente para a gente. Desloque aproximadamente 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros o tórax da vítima, que a gente está vendo aqui. O afundamento é cerca de 5 a 6 centímetros. Faça no mínimo 100 compressões por minuto, então o ritmo de compressões é 100 por minuto. Reavaliar a vítima a cada 2 minutos, então a cada 200 compressões, né, o ritmo 100 por minuto. A cada 200 compressões a gente para e refaz novamente a RCP. Precisa chegar de socorro especializado, socorro profissional. E aqui a gente tem a RCP em criança. Esses aqui são os 10 passos mostrados, né? E aqui nós temos a RCP em criança. Comprima com apenas uma das mãos. Então a gente tem aqui a compressão. A gente faz o que foi feito anteriormente, decúbito dorsal, superfície rígida, né, localizar o local de compressão. Mas em vez de colocar os dois braços, como a gente faz no adulto, a gente faz na criança só com a base da mão. Uma mão só que a gente faz o procedimento. A RCP em criança, comprima com apenas 2 dedos. A recém-nascido geralmente utiliza os polegares, e quando a criança é um pouco maior, a gente usa o indicador médio anular, né, para poder fazer a RCP. Né? Então, geralmente utiliza muito o anular, o médio anular, para poder fazer a compressão torácica. Mesmo procedimento, decúbito dorsal, superfície rígida, localizar o local de compressão, só que em vez de colocar a mão, a gente coloca os 2 dedos. Hemorragia. O que é hemorragia? Hemorragia é a perda de sangue, né, proveniente de ruptura, de laceração ou cortes de um vaso sanguíneo ou mais. Né? Então nós temos a hemorragia, perda de sangue. A hemorragia ela pode ser arterial, é um sangramento em jato, de cor vermelha vivo e mais grave. Né? A forma é o sangue sai com pressão, né, acompanhando os batimentos cardíacos. A gente tem hemorragia venosa, sangramento contínuo de cor vermelha escura. Né? Geralmente o sangue é mais escuro e ele não sai em forma de jato, ele escorre pela pele. Capilar, sangramento contínuo discreto. Geralmente quando rompe aqueles pequenos vasos capilares que irrigam todo o tecido, é um sangue fino, ralo e geralmente ele estanca sozinho. Né? Ele não leva muito tempo nem para estancar. O sangue começa a sair, começa a coagular e estanca quase que automaticamente. Arteriais são mais perigosas e difíceis de ser controladas. As hemorragias arteriais elas são um pouco mais complicadas mesmo. Ela requer uma atenção maior e o risco, né, de perda de a vítima perde a grande quantidade de sangue em pouco tempo e o risco de morte é muito grande também. Hemorragias internas são as que não se exteriorizam, né? Você não vê a origem do sangramento. A hemorragia externa são as que se exteriorizam, são as que você consegue ver a origem do sangramento, logo dando saída de sangue pelo corpo ou ferida. Hemorragias internas. Lateraliza a cabeça da vítima. A lateralização da cabeça da vítima seria para facilitar o escoamento do sangue, para que não obstrua as vias aéreas e não dificulte a vítima respirar. Controle dos sinais vitais, respiração, temperatura corporal. Esses sinais vitais têm que ser controlados. Mantenha a temperatura, que não deixa de ser um sinal vital também. Não dê nada para a vítima beber, né, ou ingerir. Né? Nesse caso também não é recomendável. Fora que a vítima possa ter que ser feita alguma cirurgia, algum procedimento, e o líquido no estômago dela vai complicar mais a situação. Fora também que incentiva o vômito também, certamente vai piorar mais o quadro que ela já se encontra. Hemorragias externas. Pressione o ferimento com uma base, com a gaze ou pano limpo. Na verdade, estancamento de hemorragia é simples. Né? Você vai colocar um tecido por cima do corte. Esse tecido vai encharcar de sangue, você não pode retirar esse tecido, tem que colocar o tecido por cima até estancar. Depois você passa uma faixa por cima, uma bandagem, para manter essa gás no lugar e procura socorro profissional. Eleve o membro afetado a um nível superior ao coração. É interessante que você eleve a parte lesionada, na parte que teve o corte.
se não houver fratura, é claro. Então, elevar o braço, a perna, pressionar a artéria principal também, no caso, isso ajuda a conter a hemorragia. Comprimir pontos arteriais, né? Na verdade, nosso corpo é cheio de artérias, né? Então, a artéria mais próxima que tiver, né, é interessante que vocês comprimam para facilitar o estancamento da hemorragia. Observação: não aplique garroteamento ou torniquete. O torniquete ou garroteamento são técnicas não recomendáveis, que seria basicamente você amarrar um tecido antes do corte, antes da hemorragia, pressionando esse tecido, fazendo com que impeça que passe sangue para o resto do membro, né? E consequentemente a vítima não ia ter a perda de sangue. Só que isso é muito arriscado, porque o sangue, parando de passar pelo membro da vítima, né, falta oxigênio nas células, as células começam a morrer e pode acontecer a amputação do membro, né? Então, nesse caso, a recomendação é não fazer nem torniquete, nem garroteamento. São técnicas não recomendáveis e questão de prova também. Lesão torácica. Trauma que atinge costela, pulmão e coração. Essa região do tórax, a gente tem que tomar um cuidado, porque isso pode acontecer a comunicação com o pulmão. Então, uma característica de você perceber que a vítima está tendo uma lesão torácica e está tendo ali comunicação com o pulmão é se o corte começar a sair bolhas de ar. Isso aí já é uma característica que está tendo uma lesão, e essa lesão, consequentemente, ela teve a comunicação com o pulmão. Cobrir o orifício com plástico limpo e prender com a fita adesiva. Nesse caso, recomenda-se que você prenda um curativo em 3 pontos, né? Um curativo tipo 3 pontos. Vai passar um material. A gente vai colocar o curativo, só que a gente vai prender só em 3 pontos, né? 1, 2, 3. Passou a fita adesiva no plástico para não ter a comunicação, porque o plástico ele não é aderente, a recomendação seria o plástico mesmo. E deixa esse ponto aqui para que a vítima consiga respirar adequadamente. Na falta do plástico, cobrir o orifício com a própria mão da vítima. Caso você não tenha o plástico, não tenha condições, você pode pegar a própria mão da vítima e colocar no tórax. Aí quando ela for respirar, ela alivia um pouquinho, respira, pressiona novamente. Essas são as recomendações quando for uma lesão, né, um corte aqui na região do tórax. Lesão abdominal, já é a região do abdômen. Nesse caso, quais seriam os procedimentos de primeiros socorros? Não tente recolocar os órgãos no lugar. Essa lesão no abdômen é muito comum de ter a evisceração, que seria um corte com a exposição dos órgãos. Essas vísceras, que esses órgãos, eles não podem ressecar. Então, eles têm que ser constantemente umedecidos. O que a gente pode fazer? Cubra com um pano limpo e úmido. O ideal seria um soro fisiológico. Não tendo, pode ser uma água mais limpa que você conseguir encontrar e um tecido mais limpo que você conseguir encontrar também. Enrolar com a faixa sem apertar muito para manter os órgãos no lugar. Então você molha um tecido, coloca por cima dos órgãos, passa a bandagem, né, utilizando até uma tala para poder passar por baixo ali do acidentado e mantenha até o socorro profissional chegar para dar início ao atendimento. Choque ou estado de choque é a incapacidade do sistema cardiovascular em prover circulação sanguínea suficiente para os órgãos. Então, na verdade, o estado de choque é a depressão do organismo em razão de falha circulatória. Então, geralmente, o mais comum de ter é o choque hipovolêmico, geralmente causado por perda de sangue, que é o mais comum de acidente de trânsito. Então, os órgãos começam a trabalhar desordenadamente por falta de sangue, falta de oxigênio, e, consequentemente, a gente vai ter várias reações que a vítima possa ter. Tem que controlar, tem que resolver, porque senão isso pode vir ao óbito. Fatores podem levar ao estado de choque: hemorragia, emoções fortes, choque elétrico, queimaduras graves, envenenamento, ataque cardíaco, fraturas, infecções e reações alérgicas graves. Sinais apresentados por uma pessoa em estado de choque: pele pálida, úmida e fria, pulso fraco e rápido. Chega a ser estranho, mas é porque ele fica fraco, ele fica um pouco difícil de ser percebido, mas ele fica acelerado. Pressão arterial baixa, lábios
cianóticos ou pálidos, que seria aquela questão de uma falta de sangue na região, azulado, arroxeado, náusea e vômito, calafrios e tremores, respiração irregular. O procedimento no caso de estado de choque: afrouxar as roupas e manter a vítima ventilada. Coloque ela a cerca de 30 centímetros, né? Coloque a vítima com os pés elevados a cerca de 30 centímetros e a cabeça mais baixa que o corpo. Monitore os sinais vitais: respiração, temperatura corporal, circulação. Todos os sinais vitais deverão ser analisados. Amputação de membro. Em algumas situações, a vítima pode ter um membro arrancado, separado do seu corpo. O que ela deve ser feito? É a separação de um membro ou do restante do corpo. A gente tem que fazer a imobilização, na verdade, é estancamento da hemorragia, né? Porque teve a perda do membro. Vai ter a hemorragia, tem que estancar a hemorragia. Se possível, embrulhar, né, numa gaze, né, esterilizada, mas se não tiver a gaze mais limpa que conseguir, colocar num saco, dois sacos plásticos, né, pelo menos, e colocar em um recipiente com gelo, que é interessante refrigerar essa parte amputada. Não é recomendado que coloque a parte diretamente em contato com o gelo, porque o gelo vai queimar o ligamento e vai dificultar ou impossibilitar a reimplantação. Então a gente faz o procedimento, encaminha para o socorro profissional. Quanto antes chegar no hospital, melhor, para que possa ser feito a reimplantação. Objetos transfixados. Quando acontecer uma situação de objeto transfixado ao corpo da vítima, não tente remover o objeto do local. Imobilize e proteja o objeto, né, como a gente está vendo na ilustração, né, utilizando bandagens para poder fazer imobilização. Encaminhe para socorro especializado. Então, imobilize o objeto para que ele não se movimente, porque quando ele se movimenta, ele agrava mais a lesão. E socorro profissional. Quando tiver o objeto transfixado no olho, né, então a gente vai fazer o curativo no olho bom, mas é interessante também imobilizar os dois olhos. Então, mesmo que seja em apenas um deles, cubra os dois olhos da vítima. Porque dessa forma, nós temos aí o olho acompanha o movimento do outro. Então, os olhos, um acompanha o movimento do outro. Então, se você imobiliza o olho que teve o objeto engravado e não tampa o olho bom, o olho vai ficar se movimentando com o objeto engravado a ele. Então, consequentemente, a gente vai ter o agravamento da lesão. Então, é interessante imobilizar os dois olhos. Bandagem. Bandagem é faixa. São utilizadas para fixar curativo, imobilização de fratura ou conter provisoriamente a parte do corpo. Então, a bandagem ela pode ser improvisada. Então, na falta da bandagem, pode ser utilizada tiras de lençóis ou outro material qualquer. Então, você pode improvisar essas tiras de pano, que são as bandagens. Queimadura. As queimaduras elas são classificadas de acordo com o grau. Nós temos aqui lesões na pele causadas por agentes térmicos, eletricidade, substâncias químicas, atrito ou radiação. Então, várias vão ser as fontes de queimadura. A classificação delas seria primeiro, segundo e terceiro grau. A queimadura de primeiro grau é aquela queimadura superficial. Ela queima a primeira camada da pele, a epiderme. Apresenta ardência local, incomoda bastante, mas nada mais que isso. A queimadura de segundo grau é uma queimadura um pouco mais grave. Ela queima todas as camadas da pele, epiderme e derme. E tem a característica de ter formação de bolhas. A queimadura de terceiro grau é uma queimadura um pouco mais grave. Ela queima a primeira, segunda camada da pele, epiderme e derme, que todas as camadas, né? Ela queima gorduras, nervos, músculos e, em alguns casos mais graves, chegando até os ossos. É a queimadura de terceiro grau. Estudiosos indicam que essa queimadura de terceiro grau, a vítima nem sente mais dor local, né, por interferir no sistema nervoso. Então, nós temos aí a classificação da queimadura, primeiro, segundo e terceiro grau. Técnicas para a questão do corpo em chama. Controlar a situação apagando o fogo, se for o caso, utilizando cobertor, toalha, rolar a vítima, etc. Então, você pode utilizar essa primeira técnica, que é pare, deite e role. A vítima deita e rola lá o fogo. Se o fogo estiver na roupa dela, vai se apagar. Ou então, pegar um cobertor, uma toalha e envolver a vítima nesse cobertor, nessa toalha, que o fogo vai apagar também. Essa aqui é chamada técnica pare, deite e rola. Essa aqui é chamada técnica de abafamento. Retirar as partes
as partes da roupa que não estejam grudadas na queimadura. Então é comum, né, da queimadura o tecido colar, né, na queimadura. É interessante você retirar o mais rápido possível. Se você percebeu que aderiu, você vai retirando até onde que não aderiu e corta mesmo com a tesourinha, deixando aquela parte colada na queimadura, né? Você não pode puxar porque senão agrava mais a lesão. Retirar pulseiras, relógio, anéis imediatamente, né? Materiais que certamente vai apertar em caso de edema, né? Porque quando tem a queimadura vai ter um inchaço, consequentemente o edema. Então nesse caso é interessante que retire todos esses objetos para facilitar e não incomodar a vítima após a queimadura. Não aplicar técnicas domésticas, não passar pomada, pasta de dente ou outros materiais, né, que são considerados técnicas domésticas para queimadura. Isso aí pode piorar mais a situação com o tempo, né, pode infeccionar, pode, quando for retirar, por exemplo, o médico ou os profissionais, certamente pode incomodar, né, porque vai ter que tirar todo esse material que foi colocado para poder fazer o curativo. Então é interessante a gente não passar as técnicas domésticas, utilizar as técnicas domésticas. Não perfurar as bolhas, né? Não é interessante também a perfuração das bolhas, porque pode infeccionar. É interessante que essas bolhas elas têm que ficar da maneira que elas se encontram. E basicamente, né, o procedimento de água, né, que é comum de ser mencionado aí praticamente por todo mundo. Manter sobre água para amenizar a dor. Então, teve a queimadura, o melhor remédio seria a água, né? Colocar constantemente sobre a água, pelo menos uns 15 minutos aí, para que diminua a ardência, né, o incômodo local. E é claro, socorro profissional para dar início a um socorro, a um atendimento especializado. Transportar a vítima para o socorro profissional. Queimadura nos olhos. Lavar os olhos, lavar o olho afetado usando água corrente ou soro fisiológico por 30 minutos sem efetuar a pressão. Então molhar constantemente, né, molhar bastante. Cubra os dois olhos da vítima com compressa de gaze umidificada ou soro fisiológico com água fria. Então, molhar bastante os olhos e fazer um curativo nos dois. Umedecer a cada 5 minutos também, né? Constantemente, essas gases elas têm que estar umedecidas. Fraturas. Né? O que é fratura e qual seria o procedimento de primeiros socorros no caso? Fratura é quebra do osso. Né? Então, é ruptura total ou parcial da estrutura óssea. No caso, seria a quebra de um ou mais ossos. Nós temos fratura fechada, a pele não foi perfurada, e a fratura aberta ou exposta. Ocorre quando o osso se quebra atravessando a pele. Então, a fratura exposta seria quando o osso sai para fora da pele. E a fratura fechada, né? Então, nós temos vários tipos de fratura fechada, mas para a prova não é mencionado. Oblíqua ou esperalada, isso é um tipo de fratura fechada. O osso quebrou, não é a pele, não foi perfurada, fratura fechada. Teve a quebra do osso e teve a exposição dele, fratura aberta ou exposta. Sintomas da fratura: deformações, né, deformidades, né, no braço, na perna da vítima, né, o inchaço, que é o edema, contusões e hematomas, dor no local da fratura, impotência funcional das extremidades, quer dizer, você tem dificuldade de movimentar os braços ou as pernas depois da fratura, que a dor é muito constante, intensa, digamos assim. Então, esses são os sintomas de uma fratura: deformações, né, o braço ou perna está na dimensão diferente, inchaço, contusões, hematomas, dor no local, impotência funcional e extremidade, quer dizer, dificuldade de movimentação. Fratura fechada: imobiliza a região afetada, prenda em 4 pontos. A gente vai conseguir mantá-la, ela pode até ser improvisada, que é um material rígido, né, para colocar para imobilizar a fratura, e prender em 4 pontos. Né? A gente prende acima e abaixo da fratura, acima e abaixo das articulações. A tela tem que ser bem comprida para passar das articulações da vítima. Na fratura exposta, nós temos controlar a hemorragia primeiro, né, porque teve a questão da exposição, né, na fratura fechada a gente não tem a exposição do sangue, não tem a hemorragia. Na fratura aberta ou exposta a gente tem hemorragia. Então, controlar a hemorragia e fazer a imobilização de fratura como a gente viu anteriormente. A tala bem comprida, prender acima e abaixo da articulação, acima e abaixo da fratura, que a gente prende os 4 pontos aí. Mesmo lembrando que isso pode ser improvisado.
Não tente recolocar o osso ou o membro lesionado na posição natural, a ordem é imobilizar. Nunca tentar reintroduzir, né, tentar recolocar novamente o osso na posição natural. Isso não é recomendável, não deve ser feito. Lesões nas articulações. Nós temos a luxação, que seria o deslocamento de um osso de uma junta ou articulação, e tem a entorse, né, que seria uma torção de uma junta ou articulação com ruptura parcial ou total dos ligamentos. Então, nós temos a lesão do ligamento e aqui o deslocamento do osso. O procedimento de primeiro socorro seria repouso, gelo, imobilização. Trate como se fosse fratura. Na imobilização também como se fosse fratura. Na verdade, a gente não sabe, né? Como essas duas situações, a vítima sente uma dor local forte, a gente trata sempre como se fosse fratura. Lesões nos músculos. Nós vamos ter a distensão, ocorre quando o músculo realiza um trabalho que vai além de sua capacidade de estender, provocando ruptura de fibras. E tem também a contusão, que na verdade seria um golpe, né? Uma pancada no músculo que produz a contusão. Os procedimentos de primeiro socorro são os mesmos: repouso, gelo e imobilização. Trate também como se fosse fratura. Fratura na coluna vertebral. Caso ocorra uma fratura na coluna vertebral em que haja lesão na medula, pode ocorrer perda definitiva de movimentos ou função de parte, né, funções de alguma parte do corpo. Então nós temos aqui dentro da coluna vertebral um feixe nervo chama medula. Ele que liga o cérebro, né, liga o cérebro aos braços e às pernas. Então quando essa lesão, quando acontece o rompimento da medula, né, nós temos a vítima com perda de movimentos, que pode ser da cintura para baixo ou do pescoço para baixo. Quando essa lesão a nível cervical, a vítima não consegue movimentar nem braços nem pernas. E quando acontece a nível torácico ou lombar, a vítima não consegue movimentar nem os não consegue movimentar as pernas. Então nós temos aqui paralisia do pescoço para baixo, tetraplegia, paralisia da cintura para baixo, paraplegia. Então quanto mais alta a lesão for na coluna da vítima, maior é o risco de morte, maiores vão ser as sequelas. Então por isso mesmo que a gente nunca pode remover vítima com suspeita de lesão na coluna. Nunca remova a vítima antes de imobilizá-la. Imobilização das extremidades, braços e pernas. Sua finalidade é imobilizar a fratura. Qualquer material rígido pode servir como tala, quer dizer, pode ser improvisada essa tala. Uma vareta de madeira ou metal, estaca, tábua, papelão, revista ou jornal dobrado. Então dá para improvisar aí os materiais para poder fazer a imobilização das extremidades, dos braços ou das pernas. Desmaio, ou também chamado de síncope. O desmaio está relacionado à falta de oxigenação no cérebro. Acontece quando você perde a consciência por um curto período de tempo. Em alguns casos, o desmaio é percebido por sensações como vertigem, que é a mesma coisa de tontura também, fraqueza e náusea. Então, nesse caso, nós temos os sintomas, do desmaio. A vítima, nessas situações, vertigem, escurecimento da visão, tontura, fraqueza, náusea, pode fazer esse procedimento. Seria assentar, e colocar a cabeça entre as pernas, apertar fortemente os joelhos. Isso geralmente ajuda a abortar a crise de desmaio, quer dizer, a vítima não desmaiar. Quando a vítima desmaia, o procedimento seria deitar, lateralizar a cabeça, elevar as pernas delas em relação ao tronco, facilitar a circulação do sangue. Esses são os procedimentos adequados sobre o desmaio ou síncope. O desmaio geralmente leva alguns minutinhos para voltar, de segundos a minutos. Ele não leva um tempo muito grande. E aí, no caso, tudo que a vítima voltar, é interessante ela procurar um profissional para descobrir a causa, o mecanismo que está levando ela vir até desmaiar, que não é normal a vítima desmaiar, não. Crise convulsiva. A crise convulsiva ela é caracterizada pelos abalos, no caso a vítima se debatendo, salivação em excesso. Então, aumento excessivo e descontrolado das atividades elétricas das células cerebrais, dos neurônios, pode provocar essa questão da crise convulsiva. Fatores podem desencadeá-las: febre alta, pancada forte na cabeça, perda excessiva de sangue, medicamentos ou drogas,
dentre outros fatores. Fora problema de saúde também, que a pessoa toma medicação, como epilepsia também, né? Essa e mais algumas outras são sintomas em que pode desencadear a crise convulsiva na vítima. Procedimentos: afastar objetos que estejam próximos a ela. Colocar a vítima de lado, né, que chama posição lateral de segurança, quer dizer, para facilitar o escoamento de saliva, para que ela não engasgue a própria língua, ou se ela vier a vomitar também. Desapertar as roupas da vítima, né, porque ela vai ter uma falha circulatória, ela vai ter uma dificuldade de respiração, então é interessante também que facilite a respiração dela na região do pescoço, né, afrouxando a roupa do pescoço, da cintura, facilitando a respiração dela. Retirar objetos que possam dificultar a respiração, né, dessa vítima. Então, basicamente, essa vai ser a forma. A gente não tenta controlar os abalos dela, né, é interessante só mesmo colocá-la de lado, proteger a cabeça, colocar algo embaixo da cabeça dela também para que ela não bata a cabeça no pavimento e acaba se machucando. Então, esses são os procedimentos adotados nesse caso. AVC ou AVE. AVC é acidente vascular cerebral, AVE acidente vascular encefálico, é a mesma coisa, são nomes, são sinônimos aí para o mesmo problema. O AVC, nós temos dois tipos de doença específica. Nós temos o AVC isquêmico, seria o entupimento dos vasos que leva sangue ao cérebro, então basicamente seria obstrução dos vasos do cérebro, ou tem o hemorrágico. O hemorrágico, rompimento dos vasos provocando sangramento no cérebro. Então, a gente tem dois tipos de AVC, né? Então, o hemorrágico isquêmico, obstrução ou rompimento do vaso no cérebro. De qualquer maneira, falta oxigenação no cérebro. E o procedimento é procurar o socorro profissional o quanto antes, né? Então, a gente tem aqui as características do AVC, né? Seria paralisia de um lado do corpo, fraqueza também de um lado do corpo. A gente tem aqui o acidente vascular cerebral hemorrágico, o isquêmico. E aí, no caso, esses dois casos têm que ser levado à ajuda médica o quanto antes. Chame o socorro profissional imediatamente. Afrouxe as roupas da vítima para facilitar a respiração dela. Coloque-a de lado, a recomendação. E nunca dê nada à vítima para beber ou comer. Essas são as recomendações no caso de AVC. Então, se apresentou os sintomas, tem que ser levado à ajuda médica o quanto antes. Infarto. O infarto, na verdade, seria obstrução, né? No caso, seria obstrução do sangue, né, que leva de uma artéria coronária que nutre o coração e, consequentemente, a morte do músculo cardíaco. Ocorre quando o fluxo de sangue que leva ao miocárdio, que é o músculo cardíaco, é bloqueado por um tempo prolongado. Os médicos chamam isso de infarto do miocárdio. Então, será obstrução de uma artéria, né? A gente está vendo aqui a evolução, né? Com o tempo essas artérias nossas elas vão entupindo, né? Ou então um coágulo faz entupir essas artérias e falta sangue no coração. E aí a vítima tem uma característica bem marcante, que é a dor forte no peito. Então, a dor forte no peito é a característica do infarto. Então, quais seriam os procedimentos de primeiros socorros? Chamar o socorro profissional, chamar a emergência, deixar a vítima confortável, da maneira que ela se encontrar confortável. Cheque o nível de consciência da pessoa constantemente, porque ela pode acontecer a parada cardíaca. Caso a pessoa esteja desacordada e respulsiva, né, houve a parada cardíaca, inicia o procedimento de reanimação cardiopulmonar ou animação cardíaca. Reanimação cardíaca. É como a gente viu anteriormente como é que será feito esse procedimento até o socorro profissional chegar para dar início ao atendimento. Remoção de vítima. A gente não pode descartar a possibilidade de remover uma vítima de acidente de trânsito. A gente sempre tem que deixar por último. Caso não tenha outro jeito, né, seja inevitável, a gente vai fazer de qual forma? Remova se houver situações de perigo iminente. Imobilize a região do pescoço utilizando um colar cervical, mesmo que seja improvisado primeiro, né? Utilize para transporte uma maca ou outro material que permita a imobilização total da vítima, pode improvisar essa maca também. Tente minimizar ao máximo movimentos com a vítima, utilize a ajuda de várias pessoas. Caso você não consiga a maca, dá para várias pessoas te ajudar. O ideal seria pelo menos 5 socorristas, mas pelo menos 3 você consegue fazer uma maca improvisada e retirar a vítima do local.
Finalizando toda a parte de primeiros socorros, né? Há noções básicas de primeiros socorros, na verdade. Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Continue acessando o canal, né? Se inscrevam, clique no sininho para vocês serem notificados de novos vídeos que eu vou continuar postando para vocês aí, né? Deixem algumas sugestões, reclamações aí. Nós estamos aí tentando sempre cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês aí, facilitar o conhecimento, facilitar o entendimento, para que vocês tenham um aproveitamento da prova do Detran. Então, até mais e continue acessando o canal.